Eu sou a Enguete, coach financeira especialista em estratégias financeiras, e hoje nós vamos falar sobre treinamento de habilidades das mentes competitivas e o nosso cérebro saudável. Na era em que estamos, as novas habilidades são potencializadas para atendimento da demanda moderna. Então, treinar as diferentes habilidades da mente, além de evitar a deteriorização em uma idade avançada, pode significar otimizar a atuação do cérebro e o aumento da competitividade. Sendo assim, o desenvolvimento do cérebro é benéfico e duradouro. Potencializar o cérebro envolve 5 temas específicos. Primeiro, o pensamento lógico-matemático. Segundo, a memória. Terceiro, a criatividade, o pensamento lateral. Quarto, o planejamento e estratégia. O quinto, a inteligência emocional. Entenda a mente. A nossa mente ela é formada pelo conjunto de atividades conscientes e inconscientes, que são mantidas pelo sistema nervoso. Esses processos psíquicos nos fornecem a habilidade de pensar. A mente ela vem sendo objeto de estudo há muitos anos, sempre com o objetivo de entender mais sobre o pensamento humano. Ainda hoje, mesmo com os avanços nas áreas da neurologia, psicologia, psiquiatria, não há uma única e precisa definição acerca de mente. Atualmente sabe-se que o sistema nervoso, principalmente o cérebro, o responsável por arquivar o processo de todos os dados do nosso cérebro. O cérebro, ele é um órgão que ele detém responsabilidade de processar as informações que chegam aos sentidos. Ele mantém o controle deles, a coordenação do movimento, a linguagem, a memória, as emoções e o aprendizado. O pensamento lógico-matemático. O pensamento lógico-matemático ele é um processo realizado pela mente humana, cujo objetivo é elaborar, a partir de dados conhecidos já, uma conclusão. Há 2 tipos de conhecimento: o conhecimento físico, que ele é obtido pela experiência direta e pela interação com o ambiente. O segundo é o pensamento lógico-matemático, que existe apenas na mente das pessoas que o constroem. Todas as decisões que tomamos estão direcionadas e relacionadas com os tipos de pensamento que temos. Relacionar então habilidades como observar, analisar, sintetizar, comparar, classificar, ordenar, generalizar, relacionar e também raciocinar. A memória e a atenção. A memória ela é a capacidade de armazenar informações e sentidos. Sem a memória, a aprendizagem não seria viabilizada, já que é necessário recordações das experiências para evoluir com as habilidades da linguagem, do manejo de ferramentas e da realidade que nos cerca. Nossa memória está fundamentada em 3 processos. O primeiro é o registro, é algo percebido pelo cérebro e filtrado para ficar ou não na consciência. Segundo, armazenamento, para ficar na memória. O terceiro, recuperação, quando recordamos uma informação. Os tipos de memória. Memória sensorial está relacionada à retenção de dados que chegam por meio de sentidos. As informações ficam retidas por pouco tempo. Esta memória, ela trabalha fora do controle da consciência. Segundo, memórias implícitas. Está relacionado com os hábitos, assim como as memórias emocionais. Abrange recordações inconscientes. Alguns exemplos estão relacionados a comportamentos, como apertar a mão de uma pessoa que acabamos de conhecer, ou pedir desculpas, esbarrar em alguém. Essa pessoa, essa memória também, ela é construída ao longo da vida. Essa pessoa constrói a memória ao longo da vida. Memória emocional faz parte da memória implícita, relacionados também às emoções. Por exemplo, o medo, ele é uma resposta com base nesse tipo de memória, sendo totalmente independente da consciência.
e a memória explícita, que está relacionado ao armazenamento das recordações conscientes, podendo ser consultado voluntariamente. É formada aos poucos, à medida que se tenha contato com o ambiente. A quinta, então, é a memória de curto prazo, MCP, ou memória operacional, pois as informações retidas é a que interage com o entorno. Os dados, eles são armazenados por um breve período de tempo. E a memória de longo prazo, que é MLP, nela são armazenados dados com lugares que visitou, situações já vividas, som, leitura. A maior parte desses dados, eles podem ser acessados voluntariamente, enquanto que outros podem conscientemente buscar a partir de um exercício que estimule a recordação. Sétimo, a memória visual verbal. Está relacionada a recordações, a imagens, som, cheiro, sensações, tato, sensações gustativas. Para maior eficácia, pode envolver vários sentidos. A inteligência emocional, ela é comunicação. Ela é um conjunto de habilidades que se relacionam. E o reconhecimento das suas próprias emoções é o que determina nossa maneira de pensar e como nós nos adaptamos ao meio social. Aqueles que possuem inteligência emocional alta são mais efetivos em seus trabalhos e têm menos problemas de saúde. Os órgãos que regulam as emoções são bastante primitivos. Ao perceber uma mudança no ambiente, eles avaliam e buscam na memória experiências similares para emitir uma emoção adequada, parecida. A capacidade de planejamento e estratégia é uma habilidade intelectual cujo objetivo é fixar uma meta, estabelecer os passos necessários para chegar nela. E há vários tipos de planejamento. Tem análise do passado, que é relacionado a um estudo do que ocorreu anteriormente, incluindo os passos dados para aplicar futuramente diante de uma situação similar. O segundo, planejamento para o futuro. Ele leva em consideração a importância e a urgência. Alimentação e sono, o estilo de vida, o sono e a alimentação influenciam diretamente no desenvolvimento das capacidades mentais. As horas diárias de descanso são essenciais para que o cérebro realize novas conexões. O sedentarismo e a rotina são inimigos do desenvolvimento cerebral.